Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma dica de matemática aqui no 100 Dicas de Matemática para você gabaritar o vestibular, gabaritar o Enem, gabaritar qualquer prova de matemática que aparecer na sua frente. Eu sou o professor Andreu Casimiro e esta é a dica de número 22. Vamos falar um pouquinho aí sobre soma dos termos da PG, progressão geométrica. Aquela progressão na qual cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma razão. Essa razão razão constante aí. Beleza, show de bola. Então vem comigo aí. O que sabemos sobre a PG além disso? Sabemos pela lei de recorrência, né? O que eu acabei de falar aqui. Cada termo a partir do segundo, a partir do n mais 2, ele será o anterior multiplicado com uma razão Q. O que vai te confundir aqui não é a fórmula do termo geral. Se eu quiser calcular qualquer termo, eu posso usar a fórmula do termo geral. Eu posso fazer aquela dica passada aqui, que eu usei para PA, de colocar qualquer termo em função de qualquer termo? Com certeza. Só que aqui eu vou ter que lembrar que eu não vou somar com a razão. Eu vou multiplicar com a razão. Então, eu vou completar o índice lá com o expoente. Mas a dica que eu quero te dar aqui é sobre soma. Vamos falar da soma, porque a soma da PG, ela tem duas fórmulas. Então, eu tenho a fórmula da soma dos n termos e tenho a fórmula da soma dos infinitos termos. Por que que isso é separado? Significa dizer que a primeira fórmula eu não posso usar sempre? Negativo. A primeira fórmula, que é a soma dos n termos, eu posso usar sempre. Eu posso usar para termos conhecidos, mas eu posso usar também para uma PG que tenha razão entre 0 e 1. Não é porque ela tem razão entre 0 e 1 que ela sempre vai ser infinita. Eu posso delimitar onde ela começa e onde ela termina. Mas, às vezes, quando a razão tem infinitos termos e, aliás, a razão não, a PG, né? Quando a PG tem infinitos termos e a razão está entre 0 e 1, aí ela vai ser uma PG infinita. Aí é melhor usar uma outra fórmula, beleza? Então vem comigo aí, vamos entender quando que eu uso cada uma das duas fórmulas. Então, a primeira fórmula diz aí que a soma dos termos de uma PG é A1 vezes, abre parêntese, Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Repara aqui que o menos 1 não está no expoente, tá? Ele é um termo aqui subtraindo Q elevado a n. Quando que eu uso essa primeira fórmula? Regra prática aqui para você não errar na prova. Essa você vai usar quando a PG for finita. Quando você delimitar o começo e o fim da PG, beleza? Aí fica mais simples usar esta formulinha. Quando que você vai usar essa outra fórmula aqui, ó? S infinito, a soma dos infinitos termos. A1 sobre 1 menos Q. Aqui você vai usar quando a razão ela for um número entre 0 e 1. Isso aqui vai determinar uma situação peculiar dentro de uma progressão geométrica. Se a progressão não determinar o seu fim, como é o caso dessa que eu coloquei aí, a progressão de 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, e 3 pontinhos, reticências, indicando que ela não tem fim. Nesse caso, eu vou usar a fórmula da soma dos infinitos termos. A razão está entre 0 e meio. Por quê? Porque do 1 para o meio foi multiplicado com meio. Meio é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, beleza. De 1 meio para 1 quarto também foi multiplicado por meio. Então, já temos a razão é meio. Beleza. Então, significa dizer que, nesse caso, eu vou usar a outra fórmula. Então, aqui eu tenho uma PG que a gente vai chamar de infinita, porque ela tem infinitos termos, e a razão está entre 0 e 1. E aqui eu tenho uma PG que foi determinado o seu começo e o seu fim. Então, ela vai ser chamada de finita. Vamos calcular aqui, então. Temos a progressão A, 1, 2, 4, 8, a soma dos 10 primeiros termos. Temos aí, então, aplicando direto a fórmula, o A1 é 1, a razão vai ser 2, né? 1 para 2 eu estou multiplicando por 2, 2 para 4 estou multiplicando por 2. E n é o número de termos, a soma dos 10 primeiros termos. Show de bola, substitui direto dentro da fórmula. Aqui eu vou ter o seguinte, 2 elevado à décima potência, 1024. 2 menos 1 dá 1, 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1. Então, 1024 menos 1, eu tenho a soma dos 10 primeiros termos igual a 1023. Como fica, então, a fórmula da soma dos infinitos termos? Mesma coisa. Você identificou que é uma PG infinita, só substitui direto na fórmula. A soma dos infinitos termos é A1, 1, sobre 1 menos Q, 1 menos a razão. Lembra que a gente fez ainda agora? A razão é meio. Então, 1 menos meio dá meio, 1 dividido por meio. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Por isso que aqui ficou 1 vezes 2. Beleza? Show de bola. 1 vezes 2 é quanto?
2. Então, a soma dos infinitos termos da PG é possível de calcular, mesmo eu tendo infinitos termos. Por quê? Porque como ela vai ficando cada vez menor, esse resultado vai tender a um certo valor, no caso aqui é 2. É uma noçãozinha aí de limite, se você tem alguma familiaridade com o conteúdo, beleza? Então essa foi a dica de hoje. Não se esquece quando utilizar a fórmula para PG finita e uma fórmula para PG infinita. Nos vemos na próxima dica. Assista todas as dicas que você vai ter muito sucesso na sua prova. Tchau, tchau!